Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então, meu nome é Érico Oliveira. Estamos falando um pouquinho sobre reinos africanos. Então, essa é uma série aí que a gente vai falar um pouquinho de reinos africanos. A ideia é encarar 4 reinos. Então, nós falamos de Gana, vamos falar sobre Mali, vamos falar sobre os Bantus e os Yorubás, ok? Como a gente sempre faz em todo vídeo, vamos fazer um resuminho do que a gente aprendeu ali no reino de Gana. Então, o que era Gana? Gana era a autoridade principal. Outro ponto importante, vamos entender a África. Então, nós temos a África do Norte e a África subsaariana. Então, na África do Norte, nós temos deserto, população que viveu lá antigamente. Nós tínhamos ali os egípcios, Cartago, lembram? Temos a África subsaariana ao sul, nós temos um pouco do deserto do Saara, mas em toda a sua maioria nós temos ali um tipo de savana, tá? Um clima bom. No meio ali, descendo um pouquinho do deserto do Saara, dentro da África subsaariana, nós temos uma região que é chamada região da Sahel. Essa região é muito importante. Por quê? Porque é onde acontecia as rotas comerciais, nós tratamos. Então nós temos o rio Níger, mais para dentro da África, nós temos o rio Senegal. Então tudo ali naquela posição da Sahel, nós tínhamos as rotas comerciais, que ligava Mar Vermelho ao Oceano Atlântico, ou vice-versa, não sei como é que vai aparecer no vídeo. A posição, se a gente fosse olhar hoje ali do Reino de Gana, seria onde é a Mauritânia. Então era formado ali por povos, comunidades e tribos, ok? Então isso é muito importante. Outro ponto, por que que o Reino de Gana acaba tendo a decadência? Então, com a invasão ali dos povos muçulmanos, a religião do Islã. Então, na região ali da Península Arábica, nós temos ali a invasão dos muçulmanos e aí começam a dominar a África, ou começam a propagar a sua religião ali do islamismo dentro da África, tá? Quando você tem o Reino de Gana, que ele não se converte à religião do Islã, e os povos ao seu redor é, começa a ser convertido à religião do Islã, você começa a ter conflitos. Então, Gana, ele era muito forte, porque ele tinha muitos povos, comunidades, tribos, todas juntas, formavam um exército, e esse exército conseguia proteger aquela região, e tinha sempre as rotas comerciais, produtos mais vendidos, ouro e sal, ok? Quando você tem a queda o declínio do Império de Gana, você vem um novo império, que é chamado Reino de Mali. Reino de Mali já era totalmente, ou os seus líderes eles já eram Islã. Como que tem o Reino de Mali? Então, com essas guerras que nós havíamos falado, os conflitos que nós temos ali naquela região do Sahel, muitos povos tentam dominar aquela região, mas somente um povo, que é chamado dos Cangaba. Então, o reino de Mali é chamado Cangaba e o povo é o Mandigaba. Ponto importante. Então, o reino de Mali também é conhecido como Cangaba e o povo são os Mandigaba, ok? O nome importante do reino de Mali, quem? Sundiata Keita. Sundiata Keita. Quem foi ele? Ele era um guerreiro que conseguiu, ali próximo do século XII, expulsar os invasores e manter uma região pacificada. Ele era islã, já era convertido ao islamismo, tá? Então ele se destacou pela liderança junto ao povo Mandigá. Qual era o nome dado para a maior autoridade? Nós vimos lá atrás que era Gana, aqui era o Mansa, ok? Então Mansa, ele tinha muito prestígio com o povo, justamente porque ele era um guerreiro e por ter conseguido expulsar aqueles invasores. Ele era visto como o elo, a ligação entre a terra e o céu, o humano e o divino, tá? Com esse prestígio, ele aumentou ainda mais o seu território, conquistou muitos reinos vizinhos muitos povos vizinhos àquele reino. E aí, como nós já havíamos dito, também conquista o reino de Gana. Quando ele conquista o reino de Gana, ele conquista as rotas comerciais do Sahel. Então, as rotas comerciais do Sahel, as minas de ouro, que nós havíamos falado ali do interior da África, e também os portos comerciais. Foi a primeira vez que nós tínhamos um reino que controlava tudo. Então, ele vinha desde o Atlântico, talvez apareça diferente no vídeo, do Atlântico, dentro da África,
Rio Níger, os portos comerciais, as minas, e dava acesso ali no Mar Vermelho. Lembra? Do Mar Vermelho nós já temos a Península Arábica. O que mais que a gente pode falar? Religião. Então, como eu havia dito, o Mansa Keita, ele era adepto do islamismo. Um ponto também muito interessante quando a gente fala da cultura ou do Islã. Os seus líderes, autoridades do Reino de Mali, eles já conseguiam estabelecer contatos com territórios muçulmanos lá na Península Arábica e eles faziam peregrinação até Meca, tá? Então, eles tinham duas cidades que foram muito importantes para essa disseminação da cultura ali do Islã. Uma era Tombouctou, eu anotei aqui para não perder o nome, e a outra era Djenne. Djenne era o ponto mais importante da expansão do Islã dentro da África. E Tombouctou é muito famosa ainda hoje, reconhecido pela Unesco, pelo sua mesquita e um palácio real muito imponente, tá? O que mais? Na política, nós tínhamos apenas figura única de uma autoridade. Depois nós vamos ver que isso também é um lado ruim. Todos eles eram submetidos à autoridade do Mansa e todos eles deveriam pagar impostos. Então, os povos pagavam impostos, tributos para sustentar o exército. Isso a gente já viu lá atrás. Então, todos eles juntos pagavam tributos para sustentar um grande exército. Também por ser uma autoridade única, que era o Mansa, foi um dos motivos para a queda do Império de Mali. Por quê? Porque teve o desenvolvimento do Império Mali, ele entra em declínio praticamente ali no século XIV, por ele ter um poder centralizado. Então, isso começa a ter muita briga ou muitos conflitos ao redor, dos povos ao redor, e isso enfraquece a autoridade do Mansa. Por volta do século XVI, efetivamente ocorre a degradação. Então, tem uma degradação do império, ele some a autoridade do Mansa, e aí nós vamos estudar mais para frente como se dá essa consequência. Então, um resuminho rápido. Um único guerreiro, Sundiata Keita, consegue segurar a invasão de outros povos quando tem o declínio do Império Gana. Esse cara é eleito o Mansa, autoridade maior do Império de Mali. Império de Mali, totalmente convertido à religião do Islã. Então, o Keita e seus filhos são convertidos ao Islã. Consegue estabelecer um território, comunicação lá com a Península Arábica. Então, eles fazem viagem para Meca. Duas cidades muito importantes, que está o quê? Da a expansão do Islã dentro da África. O que mais vai falar? Uma única autoridade acabou fazendo com que o império, com o passar do tempo, fosse degradado, fosse diminuindo a sua autoridade, porque existiam conflitos. Então, pessoal, Reino de Mali é isso. Espero que tenham gostado. Então, se você gostou, dar um like no vídeo, compartilha aí, se divirta! Muito obrigado!